Olá, hoje eu vim apresentar para vocês o meu resumo expandido sobre a minha dissertação de mestrado. Prazer, eu sou Juan, eu sou aluno de mestrado da Unesp de Guaratinguetá, São Paulo. Possuo como orientador o professor Eduardo Codaro, como co-orientador o professor Rosinei Batista. E também, juntos a nós, temos uma aluna GC, a Mayra, que nos auxilia Durante a apresentação, vou abordar sobre a introdução, sobre a corrosão por CO2, que é o foco, sobre os testes e os ensaios que até agora foram realizados durante o processo de mestrado. Então, o sumário aqui, ele demonstra cada tópico que vai ser abordado durante a apresentação. Falando um pouquinho sobre a introdução, o trabalho ele visa o enfoque na corrosão por CO2, onde hoje as indústrias de petróleo e gás sofrem muito com o CO2, por conta que as tubulações submersas, ao entrar em contato com o dióxido de carbono e a água, formam em si o ácido carbônico, que gera em si altamente corrosivo para o sistema de tubulações das empresas. Então acaba aqui trazendo um prejuízo operacional e também um prejuízo de custo à empresa por conta da corrosão por CO2. Então o objetivo do trabalho é identificar essa corrosão e minimizar ela entre as tubulações e descobrir o porquê que é causada essa corrosão, como ela é causada. Como sabemos, a corrosão ela é um processo destrutivo que resulta na deteriorização do material, seja tanto pela parte química, natural, ou também pela parte eletroquímica em que o material está exposto. E existem inúmeras maneiras de causar corrosão. Corrosão galvanizada, corrosão pela água do mar, corrosão pela terra. Dentro disso, a corrosão por CO2 é uma das maiores falhas que existem hoje no setor industrial petrolífero e de gás, por conta das suas tubulações, pois existem tubulações imersas e suspensas durante a transferência de gás. E com isso, ao CO2 reagir com a água, gera o ácido carbônico, que é altamente corrosivo para os materiais, sendo assim traz prejuízo para o custo, para a operação, para toda a logística da empresa em manter um material como o aço API 5LX70, que é altamente corrosivo, também é altamente resistente dependendo das condições em que é submetido. E é isso que o trabalho busca, um enfoque em como melhorar essa corrosão no aço API 5LX70. Dentro disso, a primeira parte da pesquisa foi revelar a estrutura do material. E como fazer isso? Pelo ataque de Nital. Fizemos um ataque de Nital de 2%, onde se baseou em revelar a estrutura do aço API 5LX70, visando entendermos como ele se comporta diante um ataque corrosivo. A solução de Nital, ela se baseia na dissolução de ácido nítrico em etanol, onde ao se juntar com o etanol se transforma no ácido nítrico, fazendo com que ao a peça ser submetida a esse aço, faça a revelação da estrutura da peça, para podermos entendermos como que ela se comporta diante de um meio corrosivo. E a imagem acima demonstra o esquema, como que foi feito o ataque de Nital, para podermos entender a metalografia do material, fazendo com que possamos ter uma visão de como a corrosão é atingida no aço API 5LX70, tanto MO como MS. Durante o ataque genital, é muito importante determinarmos o tempo em que a peça é submetida ao ácido, pois com muito tempo submetida pode ocorrer na queima da superfície do material. E o ideal para esse ataque é entre 4 a 6 segundos a cada etapa, até em que a superfície do material seja revelada e possamos, enfim, fazer a metalografia do material e podemos analisar como que é a estrutura do material. Após o ataque genital, fizemos a metalografia da superfície material para podermos analisar como ficou a superfície após o ataque de 2% de Nital. Dentro disso, observamos que a primeira imagem aqui acima, que é a estrutura de MO, identificamos bandas durante a superfície do material. E na peça de MO, identificamos que os grãos são mais grosseiros, onde o material possui a maior ductibilidade durante o processo de corrosão, porém com uma menor resistência à corrosão, pelo fato de ter grãos grosseiros na matriz ferrítica do material. Ou seja, o material ele é suspeito a ter a maior corrosão possível
por conta dos seus grãos serem abertos, serem grosseiros dentro do material. As regiões escuras identificadas na superfície material, que são denominadas bandas, elas possuem um chamado de variação no grau de solidificação do material, onde durante o seu processo de material de fabricação pode ter acontecido algum resfriamento, algum tipo de processo térmico que modificou toda a superfície do material, e por isso que ela sempre está presente nas peças MO, por conta que a sua fabricação do aço vai revelar muito de como cada granulação é disposta, onde essas bandas afetam muito na homogeneidade do aço. Por isso que o aço ele é mais suspeito à corrosão, por conta disso, por conta dos seus grãos grosseiros e a sua matriz ser aberta, a sua matriz ser uma matriz totalmente suscetível à corrosão, onde a formação dessas bandas facilita a entrada da corrosão no material e fazendo assim que deteriore toda a superfície dele. O próximo material a ser analisado foi a estrutura de MS, onde a estrutura de MS nos traz uma visão totalmente diferente em que vimos na MO, pois a MS ela já é uma superfície totalmente granulada e fechada, onde a matriz formada por grãos poligonais postos de formas aleatórias faz com que o material crie uma resistência maior à corrosão, por não ter espaçamento entre os grãos, por não ter as bandas. Então, ao a corrosão atingir esse material, ele consegue criar uma resistência maior diante a superfície do material. A estrutura dele é uma estrutura mais sofisticada, onde ele traz toda essa resistência ao material e na matriz ferrítica dele, ter essa homogeneidade de grãos na superfície do material. Agora, a próxima etapa da pesquisa foi a parte dos ensaios em CO2. Ensine a aplicar o CO2 na superfície do material para poder vermos como o material se comporta em meio imerso e em meio suspenso. A imagem demonstrada no slide é do nosso laboratório de química, onde aqui foram feitos todos os testes dos ensaios com corrosão. E o ataque químico por CO2, ele se baseia em algumas etapas, onde a primeira etapa do processo é fazer o desaeramento com nitrogênio durante 1 hora, para que tire todo o oxigênio de dentro da célula, para que só fique nitrogênio circulando. A segunda etapa é fazer o desaeramento com CO2 na solução, que a solução que utilizamos é a NaCe 177b, que simula a água artificial do mar, que é onde o enfoque para as indústrias de petróleo e de gases de transferência. Após fazer esse desaeramento com CO2 na solução, para criar em si o ácido carbônico, onde as peças imersas ficarão imersas a essa água rica em ácido carbônico. Ao realizar esse processo, o terceiro e último processo é fazer a transferência desse gás e dessa água para a célula onde estão dispostas os corpos de prova, onde haverá corpos de prova suspensos para a evaporização do CO2 e ocorrer a corrosão pela evaporização, e imersos dentro da solução com o ácido carbônico junto com a água. Podemos analisar as imagens. A primeira imagem demonstra a célula já com a solução e as amostras suspensas e imersas. E a imagem de figura número 10, ela demonstra como que as amostras imersas ficam durante o seu processo de corrosão, onde há a criação ali de hidrogênios junto com a parte de CO2, fazendo com que aquelas microbolhas geram a corrosão no material, onde gera altamente corrosivo. Essa imagem aqui é mais uma demonstração de como fica o ensaio de ataque por CO2 com as duas células, onde a primeira célula é a célula com a solução sem ainda estar desaerada com CO2 e sem ter saturada, e a segunda célula é onde estão dispostas as amostras, como elas ficam, tanto as imersas como as suspensas. Como resultado das discussões, até o instante momento do andamento da pesquisa, podemos obter que o aço API 5LX70 possui duas matrizes ferríticas principais. A matriz ferrítica mais grosseira, que é determinada pela MO, onde possui alto teor de corrosão, e a sua segunda matriz ferrítica, que é a mais sofisticada, mais homogênea, onde podemos analisar
como aquela superfície tem uma alta resistência à corrosão, pelo fato dos seus microconstituintes estarem sempre interligados, estarem em ergonometria dentro da superfície material. Então, para a penetração da corrosão na superfície, ocorre muito difícil. E durante o processo de ataque químico por CO2, foi possível analisar até o instante momento que o ASAPI 5LX70 corrói de maneira super rápida na imersão, pois ao ter contato diretamente com a água, acelera esse processo de corrosão, acelera o nível da homogeneidade da superfície do material, fazendo com que o material seja totalmente corrosivo, totalmente suscetível à corrosão do CO2. E os próximos passos em que a pesquisa deve seguir são ataques eletroquímicos para podermos entender como ele se comporta diante a curva de polarização e também a diferenciação de polos, e entender como que podemos inibir essa corrosão diante aos DRX, de gráficos de diafragmação, e entender quais produtos de corrosão podem ser formados diante esse processo de ataque químico por CO2. Diante da crescente complexidade dos ambientes operacionais na indústria de petróleo e gás, especialmente aqueles com presença significativa do CO2, torna essencial aprofundar-se mais no conhecimento sobre a corrosão por CO2, pois traz, além de um conhecimento acadêmico, também um conhecimento operacional, onde as empresas podem tomar desse conhecimento como um conhecimento para inibir a corrosão de CO2. E disso, essa pesquisa vai trazer inúmeros benefícios para as indústrias que possuem esse problema com CO2, pois a vulnerabilidade que ela tem com o CO2 e a falta de acesso, a falta de conhecimento do composto químico, a pesquisa vai abordar totalmente isso, como inibir, como melhorar, como trazer essa melhoria no processo operacional, no processo de custo da empresa, fazendo com que seja um detalhamento melhor da microestrutura do material, onde identificamos a matriz ferrítica, onde também possa demonstrar totalmente o processo do CO2 em cima da superfície do material. Dentro disso, essa foi a apresentação do trabalho. Agradeço a atenção de todos, agradeço ao meu orientador, ao meu co-orientador, que cada dia que passa estamos caminhando mais na pesquisa e buscando entender mais sobre a microestrutura, que vai trazer algo muito importante para as indústrias de petróleo e gás.